Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, eu quero tocar no assunto que é como eu posso explicar alguma coisa de maneira interessante para a pessoa ou treinar alguma pessoa considerando as habilidades que ela já tem naquele momento, beleza? Então, antes de entrar no assunto propriamente dito, se você estiver ouvindo algum tipo de risada ou algo do gênero, é que o meu filho tá dando muita risada vendo um filme ali, beleza? Mas, pronto, passado isso, antes de entrar no assunto propriamente dito, acho que é importante fazer um preâmbulo aqui, né? Fazer, enfim, uma explicação básica de início, que é até onde eu sei das coisas que eu estudei, li, pratiquei, me inspirei e tudo mais, não existe como ainda 2022 no caso, né? Como alguém afirmar que tem uma forma que é a melhor de ensinar alguém a fazer algo, seja ela iniciante, média, avançada, ultra especialista ou algo do gênero, beleza? Existem várias linhas diferentes de como você pode treinar alguém, ensinar alguém a dar os conhecimentos e treinar a aplicação daqueles conhecimentos para tentar, né, construir aí o conhecimento e as skills necessárias. Mas não dá para afirmar que esse é o melhor jeito, aquele é o pior jeito e tal. Você vai ver que tem estudos que falam que de determinada maneira, quando foram pesquisar, apresentou-se de forma interessante, com bons resultados. Mas aí tem outro estudo que fala que os resultados não foram bons quando fizeram a pesquisa e tal. Então o vídeo de hoje é muito nessa linha de, pô, como que dado que se conhece, parte do que se conhece, obviamente, eu consigo aproveitar isso para, em função da minha posição na empresa, eu conseguir capacitar de maneira mais interessante as pessoas. Isso pode ser aplicado para explicar coisas para alguém quando você quer simplesmente explicar, né, passar o conhecimento para frente, não necessariamente treinar a pessoa em conseguir aplicar aquele conhecimento. Isso pode ser utilizado para facilitar a aplicação do conhecimento. Obviamente, isso pode ser utilizado se você é uma pessoa que trabalha na empresa e está estruturando uma área de treinamento interno para acelerar um onboarding, facilitar, né, a entrada das pessoas nos times de produtos e tudo mais, tá certo? Então acho que funciona para essas linhas aí. E para ilustrar um pouco esse lance que não existe o melhor jeito, eu separei 2 artigos que falam sobre aprendizado com o mínimo de instrução versus aprendizado com instrução muito estruturada, né? Basicamente eu posso te falar assim, olha, para você fazer aquilo, você só vai nesse caminho aqui e se vira aí. E da outra maneira calma aí, eu vou pegar aqui na sua mão agora e eu vou criar uma explicação detalhada para você, para te dizer como é que você vai fazer isso e patati, patacolar e por aí vai. Então, deixa eu mostrar aqui rapidinho os 2 textos, beleza? Esse texto, esse primeiro artigo aqui, né, um artigo aqui que data 2010, Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work. Então esse artigo aqui é uma revisão que faz uma crítica forte a todos os designs instrucionais, ou seja, né, formas de tentar fazer a instrução de alguém que são fortemente baseadas em Problem-Based. Então eles chamaram até de PBL, né, que é o Problem-Based Learning, que basicamente a pessoa tem que encontrar os seus próprios caminhos para aprender o que é necessário. E ela recebe o mínimo de instrução necessária para que ela consiga andar para frente. Geralmente, o principal argumento aqui é que quando a pessoa vai buscar o conhecimento desta maneira, né, com o mínimo de instrução, pelas próprias formas que ela vai desenvolvendo no decorrer da vida, que isso faz, por exemplo, com que ela fixe o conhecimento de maneira mais interessante, com que ela crie mais habilidades, consiga, né, aplicar aquele conhecimento. Afinal de contas, ela tem que ir descobrindo como é que faz cada uma das coisas e tudo mais. Então, esse é um dos principais argumentos aí. A revisão aqui traz a principal crítica da revisão aqui sobre esse estilo é que uma pessoa quando vai se virar para aprender a parada com o mínimo de instrução, ela simplesmente pode criar conceitos ali, né,
construir conhecimentos na cabeça dela que são equivocados, que é o perigo de ser autodidata, né? Que aí é o zero instrução, vamos dizer assim, que é o, enfim, já vou chegar lá. Então fala muito sobre isso, né? Desses perigos, como de vez em quando você está muito no início, você não sabe direito da coisa, você vai colocar muita informação na cabeça e sua cabeça vai ficar muito cansada e tal. Esse aqui é um artigo que é fortemente inspirado ali, né, na teoria da carga cognitiva. Então ele supõe que você tem essa memória de trabalho, que é a memória utilizada quando você está adquirindo conhecimento e que ela é extremamente limitada. E você precisa utilizá-la de maneira interessante para maximizar a chance de levar o seu conhecimento para a memória de longo prazo, que supostamente é ali quando você coloca esse conhecimento lá e você consegue acessar isso de maneiras, em várias situações diferentes, é quando você declara de fato, enfim, que você aprendeu e por aí vai, baseado nisso daqui. Esse outro, ele fala aqui dos efeitos do Problem-Based Learning, a meta-análise, ou seja, é uma revisão que ele selecionou ali. Eu não li o artigo inteiro, só li partes, mas eu queria pegar só assim, poxa, deixa eu ver o outro lado, né? Porque eu sabia que tinha outro lado, então eu fui achar um que tinha bastante referência, então eu me guiei pelas referências. Esse daqui tem mais de 2.000 referências para ele. Selecionou 43 estudos sobre os efeitos do Problem-Based Learning e ele separou em duas análises. A primeira é a melhora da skill. O que é a skill? É a sua capacidade de aplicar determinado conhecimento. Então, uma coisa é, eu sei te explicar, eu conheço, eu sei para que serve, consigo te explicar Kubernetes. Outra coisa é, eu sei construir de fato uma aplicação que vai rodar em cima do tal do Kubernetes, tirando proveito de todos os detalhes, enfim, né, que são necessários para o contexto daquela aplicação. Então, de um lado você tem o knowledge e do outro você tem a skill. E a ideia é que você absorva conhecimento para saber o que é aquilo e você desenvolva a skill para saber como aplicar aquilo. Obviamente, né, que é o lance de conhecimento mais prática, acho que tão difundido mundo afora. E nesse artigo ele sugere que o Problem-Based Learning, o PBL aí, traz bons resultados quando fala-se de skills. Então a pessoa, ela tem que se virar, ela acaba desenvolvendo maior capacidade de aplicar os conhecimentos. Mas ele reforça aqui que que os resultados não foram bons quando fala-se do conhecimento. Então que as pessoas em geral aprenderam menos quando foram pelo PBL, mas o que elas aprenderam, elas são mais capazes de aplicar, porque tem ali a tendência de elas terem que se virar, beleza? E aí eu queria pegar esse bem bolado aqui, né, desses dois, juntar com a minha observação da vida e trazer aqui, enfim, né, a minha opinião, para que você também reflita sobre o seu contexto. Nesse outro artigo aqui, né, da crítica ao Minimal Guidance, ele fala uma coisa que quando eu olho para mim e para as pessoas que eu já trabalhei e que trabalham, eu vejo muita relação. Então ele fala assim, olha, quando você está falando de pessoas com menos preparo, com menos conhecimento sobre aquele determinado contexto, deixar ela com o mínimo de instrução e pedir para ela se virar, faz com que ela passe mais horas estudando, não horas boas de estudo, mas que ela tenha que se esforçar mais para chegar aonde precisa. Ela tem maior dificuldade em absorver o conhecimento, porque tende a estourar a capacidade dela de memória de trabalho na hora que ela está absorvendo todo o conhecimento necessário para fazer o que precisa e tudo mais. Então ele fala que assim, se a pessoa tem pouco conhecimento ou zero conhecimento naquela determinada arena ali, contexto que precisa ser praticado, você dá pouca instrução, pode ser tenso. E eu concordo demais. Eu assim, nunca fiz aqui a minha observação da minha vida, do meu trabalho, das vezes que eu tive chance de fazer isso. Então, eu treinei muita gente para dar aula. Então isso foi uma parte grande da minha vida, né? Quando se fala de educação, enfim, tudo mais.
Eu já fui treinado para dar aula. Ao mesmo tempo, também já treinei, né? Eu já ajudei muita gente a se desenvolver mais como engenheiro de software e tudo mais. E a minha observação me diz que quanto menos preparada a pessoa está, mais suporte ela precisa. Vai ser benéfico para ela. Porque assim, aí aqui é a minha opinião, né? Tirando o que tem no artigo. Se a pessoa não sabe nada daquilo, sabe muito pouco, e eu já passei por muito daquele conhecimento, por que eu não posso fazer ela cortar caminho? Confesso que... Por que eu não vou dar o conhecimento de maneira mais estruturada para ela, para que de fato ela consiga entender o que precisa ser feito, praticar de maneira progressiva, para que ela construa o conhecimento necessário e tenha a habilidade prática necessária para daí sim ela começar a botar os temperos dela. Eu já falo sobre isso aqui, né? Inclusive, eu posso dizer que em determinado momento da minha vida, eu estava dando conhecimento tão estruturado para as pessoas que estavam começando, que eu senti que eu passei do ponto e ao invés de estar preparando a pessoa, eu estava meio que robotizando ela. Porque estava tão mastigado. Então, eu diria que se você quer ajudar alguém no seu trabalho, na sua vida, se você quer montar uma área na sua empresa para preparar pessoas com pouca experiência ou zero experiência em determinada área, eu diria para você maximizar o suporte ali, né? Estruturar a informação de tal maneira que você sempre deixe uma brechinha para ela conseguir se virar. Mas assim, dá todo o caminho. Isso para mim faz muito sentido. Muito sentido. E aí eu cruzo com outras áreas, enfim, né? Eu sempre gosto de lembrar que o esporte é a minha principal inspiração e a teoria que mais mexe comigo ali, né? Que eu tento ficar atento é uma que chama a teoria da alta eficácia, que ela entra como uma parte muito importante da geração de comprometimento da pessoa e o comprometimento, numa teoria que eu gosto, que é a teoria da definição de metas, é um moderador muito importante para que a pessoa tenha a motivação necessária para fazer o trabalho, para mandar bem no trabalho. Então, quando eu olho para o cenário de pessoa com pouca experiência e mínima instrução, eu acho que você flerta com muitos perigos. O perigo dela aprender errado, o perigo dela ter que se esforçar mais para sacar de uma coisa que você já sabe qual é aquele caminho, você já sabe onde ela tem que chegar inicialmente para daí sim ela poder construir, né, conexões eventualmente de maneiras diferentes. Então, maior esforço, eventualmente maior estresse ali da pessoa, a possibilidade dela aprender errado e se zicar mais ainda, você pode até minar a motivação dela, porque quando o desafio é grande demais para sua capacidade, muitas vezes dá um efeito que é: vou largar isso daqui. Vou largar. Porque não tenho, tá muito difícil para mim. Beleza? Então, eu gosto muito também, né? É uma área que eu estudei pouco, mas eu quero me aprofundar mais, que é essa área de jogos de videogame e tudo mais. E quando eu tô jogando videogame, eu vejo muito das coisas que eu estudo. Mas assim, geralmente se você é uma jogadora ou um jogador inexperiente naquele tipo de jogo, você nunca jogou aquele tipo de jogo, seu background é zero naquele tipo de jogo. Geralmente você não começa do nível mais hard, né? Que teria algum tipo de similaridade com o Problem-Based Learning, beleza? Você geralmente começa do nível mais facinho, no nível mais easy, que tem mais instrução. Então isso pra mim faz muito sentido. Eu executo isso no meu dia a dia. Considero que os resultados têm sido bastante interessantes e eu recomendo. Por outro lado, esse mesmo artigo, ele cita que quando a pessoa já é uma pessoa mais preparada naquele contexto, pode ser que ela seja menos receptiva a um conhecimento passado de maneira muito estruturada. Que você pode deixar ela mais livre do tipo, olha, é isso aqui que a gente precisa fazer, o direcionamento é esse daqui, jogue duro. Esse dá, por exemplo, você indica para ela um livro, um treinamento, um exemplo de código e deixa ela ir se virando. Nesse artigo em específico,
ele cita que as diferenças no final nem foram tão grandes quando fizeram estudos pegando pessoas mais experientes e passando conhecimento de maneira mais estruturada. Mas, ao mesmo tempo, aí de novo, né? Colocando a minha observação da vida no contexto do artigo, eu percebi, pelo menos até hoje, que as pessoas com mais experiência têm mais opinião formada e ela quer, por ela mesma, descobrir se determinada coisa faz ou não faz sentido. Beleza? Então, eu acho que eu já passei por isso algumas vezes na minha vida. E eu sinto que esse direcionamento de só falar o que você precisa, o que você eventualmente acha, e dar suas referências e deixar ela se virar, tem bons efeitos. Tem bons efeitos. Eu, particularmente, recomendo. Só toma um cuidado. Não é porque uma pessoa é muito experiente, sei lá, vou falar o meu caso. Eu me considero uma pessoa com uma expertise considerável quando a gente fala de qualidade de software, desenvolvimento de aplicações web e tudo mais. Considero que assim, eu não me daria mal não. Beleza? Agora, quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial, eu sou uma pessoa que não manjo nada. Então eu sinto que, mesmo que as pessoas, enfim, né, que o mercado me considere e eu me considere uma pessoa, sei lá, sênior para especialista em engenharia de software pelo viés de qualidade, pelo viés de inteligência artificial ali, né, para nesse outro campo da computação, eu sou muito juvenil. Beleza? Então eu preferiria conhecimento estruturado. E eu sinto que isso também ajudou as pessoas que eu já trabalhei, que eram muito especializadas em determinadas áreas, mas não eram em outras. Então, acho que isso é a informação que para mim é importante aqui do compilado, que é: considere o conhecimento da pessoa naquela área, não considere que ninguém é expert na vida. Ela é expert numa fatia da vida. E aí você pode levar isso em consideração quando você estiver tentando montar, né, enfim, um treinamento. Então, tô montando um treinamento para pessoas que são muito boas. Talvez eu possa estudar 2 sabores aqui do conhecimento, um muito estruturado e um não estruturado. Porque eu consigo abraçar os 2 lados aqui, sendo que você pode, obviamente, né, pegar mais estudos, mas existem indicativos ali que você não vai perder quando está falando de gente que manja mais ali do babado, e ela vai... Então, o que significa isso, né? Imagina que você manja de React e agora você quer aprender Vue.js. Se você manja de fato do React, em geral, talvez a única informação que você precisa para aprender o Vue.js é o site do Vue.js. E você vai ler aquilo e você vai sacar como é que usa o Vue.js. Sem precisar que ninguém te dê uma aula específica sobre Vue.js aí. Beleza? Então, eu manjo de, sei lá, Spring, MVC, e eu quero aprender Micronaut, Quarkus, não sei o que e tal. Beleza, que tem nada ali de Cloud Native, não sei o que, patente espetacular. Mas é tudo fazendo no mesmo saco. Não tem muito detalhe ali pra você. Um detalhe outro, coisa assim, o grosso da parada. Então você não precisa de muito. De novo, né? A minha observação, em função do que eu já vi na vida, juntando com a literatura acadêmica, me diz que esse é um bom cenário. Direcione e vai. A pessoa vai, ela vai formar a opinião dela, tudo mais você vai dar, né? Faz muito sentido. E de novo flerta com o lance da teoria das metas, que é: se a pessoa manja muito, sei lá, de novo, né? Uma pessoa manja muito do Spring MVC ou do React, e você quer que ela aprenda o Vue, fazendo um curso da empresa que a pessoa detalhou o Vue inteiro e tudo mais, pode ser que você flerte com a pessoa ficar até meio desmotivada, que vai ser tão fácil que ela talvez demore mais tempo pra fazer, quando pega pra fazer seja um puta saco, e por aí vai. Então, eu diria pra você ficar com isso na cabeça. Aí tem um detalhe aqui que eu acho que é importante desse outro, e que cruza também com, acho que essa parte da vida, que ele fala que
quando as pessoas foram expostas ao Problem-Based Learning, elas tiveram maior ganho das habilidades de conseguir colocar em prática o conhecimento que ela adquiriu. E aí, pra mim, tem uma coisa que eu não sei se é... E aí ele fala um pouco disso, acho que nesse ou no outro artigo, que eu não sei se é por conta do Problem-Based Learning ou por conta de uma consequência de você deixar a pessoa se virar, que é, se ela tem que se virar mais e vai ser menos estruturado, existe uma chance dela praticar mais. E aí não tem jeito, né? Se você está praticando com a intenção de melhorar, quanto mais você pratica, maior vai ser a sua capacidade de fazer aquilo de maneira interessante. Então isso, quase todos os estudos convergem, né? Repetir com a intenção de melhorar e repetir e fazer coisas em cenários cada vez mais desafiadores é uma base muito forte para você ganhar a habilidade prática necessária para realizar o que você precisa realizar. Isso flerta com prática deliberada, teorias de performance e tudo mais. E assim, você não precisa ler nada, basta você ver a vida, né? Quem faz mais de maneira bem guiada, com a intenção de... É muito importante essa parte da minha frase. Não é porque você pratica mais do que fulano ou fulano que você vai ser melhor. Mas, se você pratica mais com qualidade, a tendência, sim, é que você seja melhor do que fulana ou do que fulano. Beleza? Então, acho que essa é uma consequência do Problem-Based Learning. Então, o que é que eu acho que é um misto legal? Você vai ajudar alguém que manja menos do babado, estrutura o conhecimento e exagera na prática. Exagera. Você não está falando de um exercício, de 2, de 3, está falando de fazer muito exercício. Sim, eu gosto muito de usar o benchmark, que é a pessoa tem que exercitar até ela achar chato. Porque quando ela começa a achar chato fazer aquilo, o chato pode flertar que tá fácil, que já deixou de ser desafiador. E se deixou de ser desafiador, pode ser que ela de fato tenha dominado o babado que ela precisava para fazer o que era necessário ali na vida dela. Então, eu acho que se inspirar nesse lance da prática exaustiva, misturado com o conhecimento estruturado, dá um sabor interessante, porque você diminui a estrutura do conhecimento para quem manja mais, mas você continua com a prática intensa, e você aumenta a estrutura do conhecimento para quem manja menos, mantendo a prática intensa. E aí, como você não sabe se existe um jeito melhor ou pior, aí depende muito, enfim, né, da capacidade que você tem aí de explicar, de tempo, de pessoas que podem te ajudar, você pode oferecer os dois sabores ali, né, menos estruturado e mais estruturado para o que manja mais, para a pessoa que manja mais, e o mais estruturado com muita prática para quem manja menos. Eu gostaria de dizer que eu tenho, nesse momento da minha vida, né, a gente sempre pode mudar de ideia, mas nesse momento da minha vida eu tenho grandes blocos de você contratar uma pessoa inexperiente, um estagiário ou algo do gênero, e usar a lei da selva com essa pessoa, que é joga ela, deixa ela aprender, ou algo do gênero, para ver quem vai aprender mais, e é essa pessoa que é a pessoa boa aqui para mim. Ou contratei uma pessoa que é júnior, e eu já vou colocar ela no projeto, e ela vai se virar no dia a dia do projeto para ela conseguir entender, e ela vai ter um tempinho ali de estudo, mas a minha agenda, ou a agenda da empresa tá apertada e tal. Eu tenho grandes blocos ali, né, ressalvas com esse modelo. Eu acho que esse modelo de selva, ele, de fato, talvez selecione a pessoa, né, a estagiário, o júnior, a júnior, sei lá, que talvez tenha um background um pouco mais interessante, que talvez tenha uma história de vida ali, né, que a coloque numa posição que ela vai conseguir sair melhor na situação como essa. Mas pra mim, tá todo mundo saindo perdendo. A pessoa que precisava de mais suporte tá perdendo, porque tá ganhando menos suporte. E essa pessoa que já tinha maior potencial naquele momento para ir bem, está indo pior, porque tem menos suporte do que deveria, na minha opinião, beleza?
quer dizer que isso é 100% certo ali? De novo, né? Preciso deixar claro que não. É o misto do que eu estudei, mais a minha observação do campo de jogo, enfim, né? Por conta da linha de trabalho que eu venho seguindo na minha vida. Beleza? Mas bom, era isso que eu queria compartilhar. Eu espero que de alguma forma ajude você a explicar as coisas para as pessoas que você conhece, a treinar as pessoas que você conhece, que você não conhece, a ajude a estruturar, né? Ou ajude de alguma forma um pouco mais esse tipo de área dentro da empresa que você trabalha. E se você gostou, deixa um comentário aqui se você tem uma crítica construtiva. Também deixa aqui, eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso.